Olá, povo de Deus, vamos colocar de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para Jesus, que é o único tipo de receber a honra da glória de Deus. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diante de Deus, diante do altar do Todo-Poderoso, para ministrar esse culto de louvor e adoração ao único que é de receber em nome do Senhor Jesus. Fala para o irmão, seja muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós aqui fizemos a comissão de bem-vindos também, para deixar o Jorge, o coração, sua inspiração, seu testemunho, de onde temos assistido. Nós estamos aqui, os filhos de Deus, na casa de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus. É assim que nós verdadeiramente resolvemos todas as coisas, porque sem Jesus, sem o Espírito Santo, não somos nada. O Espírito Santo supre todas as nossas necessidades, mas nada mesmo supre a falta do Espírito Santo. Por isso nós estamos constantemente buscando e nos renovando em nome do Senhor Jesus. Nós já vimos nas últimas semanas que um pai chegou diante de Jesus Cristo dizendo: eu creio, vai pedir para ele: Senhor, aumenta a minha fé. E depois o Senhor Jesus Cristo, como revê hoje, ele passou certas instruções para os seus discípulos, e os discípulos também pediram para essa fé aumentar. Nós devemos crescer de fé em fé e de glória em glória. Vamos crescer? Vamos acender uma luz? Feche seus olhos, abre o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder, com o teu fogo, Pai. O fogo do teu Santo Espírito, nós sentimos cada um de nós. É o fogo santo, é o fogo da tua glória, é o fogo que queima por dentro e por fora. Oh, o fogo que só queima o que não presta. Oh, esse fogo é maravilhoso, que vem do teu trono, Senhor. Nós clamamos, nós buscamos por esse fogo. Ah, Senhor Jesus, vem para essa pastora remover tudo que não foi permitido, vem acrescentar tudo que precisa ser acrescentado, vem nos transformar conforme a tua palavra. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser renovados, nós precisamos do teu avivamento. Vivifica-nos nessa hora. Oh Senhor Jesus, sem ti nós não somos nada, mas contigo nós somos muito mais do que vencedores. Já levanta a sua mão na glória a Deus, já levanta a sua mão, vai dizer aleluia. Já levanta a sua mão, vai dizer: eis o equice, eis o equice. Oh Senhor Jesus, onde estaríamos se não fosse o Senhor? Onde estaríamos se não tivéssemos você na tua presença? Obrigado, Senhor Jesus, que podemos resgatar das trevas, podemos resgatar do crime, do vício, de tudo que não presta, do pecado. Oh Senhor Jesus, que isso eu tenho colocado, meu Pai, a tua luz, a luz da tua palavra, os teus fundamentos blindados em nós, Pai. Oh, reconhecendo que o Senhor está em todos os lugares, que sabe todas as coisas, começando a entender isso, nós vencemos e jamais perderemos. Ah, porque Ele também é o Todo-Poderoso. Quando você experimentar Deus em todo lugar, você não vai fazer. Quando você sabe que Ele sabe todas as coisas, você não vai guardar mágoa no teu coração, e você vai desfrutar do poder da criação, o rei da criação que está em nós. Ou você vai ficar chorando, não vai ficar doendo no seu coração por causa das coisas desse mundo. Não, ninguém vai se apegar a nada desse mundo. Ah, Senhor Jesus, o mundo jaz o maligno, o mundo jaz o maligno, é passageiro, vai passar os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar. Nós vamos ter a tua palavra no nosso coração. Oh, nós não pecarmos contra ti, pois todo pecado é contra o Senhor, e nós estamos aqui diante de ti na intercessão. Tem muitos queridos e familiares que não poderiam nem morrer hoje, que não estão cheios do Santo Espírito contigo, não tem um encontro real e verdadeiro contigo, não faz a mínima ideia de como proceder diante do Senhor. Oh Senhor Jesus, que tu visita-os, alcança-os, livra-os do mal, perdoa-os, não sabem o que fazem, eles não percam o tempo da tua visitação. Oh Senhor Jesus, nós clamamos nessas almas, são nossos queridos, são nossos familiares, oh, são pessoas amabilíssimas, Pai. Oh Senhor Jesus, mas que vivem tão longe da tua presença, Pai. Venha com o seu Senhor, venha com o teu poder, ah, venha com a tua unção, Pai, sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Ah, mas chega. Oh,
glória a Deus, igreja. Já vai levantando a sua mão, vai dizendo aleluia. Já vai dizendo, eu sei que se sem fé é impossível agradar a Deus. Sem alegria é impossível agradar a Deus. E todo tempo, em todo momento, em toda via, sempre eternamente se alegre. Deus responde na alegria do coração. Não há outra maneira de Deus responder isso. Na alegria do Espírito Santo, na alegria do fogo do Espírito Santo. Atenção, sua abundância de alegria, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, não floresça e não haja fruto na vide, e todo mundo não venha a vida, todavia me alegrarei, todavia se prepara para o melhor momento da sua vida. Vai se preparando, vai se fazendo que Deus te enche nessa hora. Esquece das coisas do mundo, esquece das suas petições mais louvadas. Buscai primeiro o reino de Deus, a direção de Deus, e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor Jesus, acrescenta-nos fé, acrescenta-nos alegria, acrescenta-nos amor, acrescenta-nos o teu Santo Espírito, acrescenta-nos o teu dom, apresenta-nos, meu Pai, teus ministérios, acrescenta, meu Pai, a tua obra, Senhor, porque a fé sem obras ela é morta. Aleluia, 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 aleluia. Isso, você pode se envolver mais, você pode se entregar mais, você pode abrir bem a tua boca para te encher, você pode clamar mais que Ele vai te responder. Cabe a mim responder a ti, anunciar a ti coisas grandes e firmes que tu não sabes. Levanta a sua mão, glória a Deus, igreja. Levanta a sua mão dizendo aleluia. E com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, tudo que é em mim necessita da manifestação do teu grande poder em minha vida, para ouvir a tua voz, para ser cheio do teu Santo Espírito e dar a volta da vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Para o Senhor Deus, estou vendo uma chuva de bênçãos vindo pra cá. É o mestre que opera milagres.
maior do que ser chamado de filho de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E da mesma maneira que nós temos ali a responsabilidade de alimentar os nossos filhos, o nosso Pai Celestial também alimenta do quê? De toda a bênção que você necessitar. A bênção é o novo filho. O valor da bênção é como filho. Amém? Não tem maior bênção do que essa, de você ser vestido do Espírito Santo e não se contaminar com as coisas desse mundo. Amém? Sempre fique à vontade, pega a sua Bíblia, abre lá em Lucas capítulo 17, nós estamos nessa mensagem. Lucas capítulo 17. Fácil. Lá na Bíblia divide Antigo e Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas capítulo 17. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17. Amém? Graças a Deus, né? E disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não hajam os escândalos, mas há daquele por quem vieram. Melhor fora que lhe pusesse no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar com destes pequenos. Foi as outras também falar: ai, nós já vimos isso. Jesus está deixando bem claro que no mundo é impossível que não haja escândalo, mas ai de quem poder esses escândalos vieram. Somos honrosos. Ali as pessoas que causaram os pecados graves, os pecados que possam fazer alguém se desviar e falar assim: não, Deus não existe. Esse povo está na igreja e está fazendo essas coisas, imagina quem está fora da igreja. Mas Jesus ele vai dar uma orientação agora sobre o perdão. Nós temos que tomar cuidado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Não pode ser pecadinho ou ser pecadão. Jesus não está falando ninguém para se lançar em mar nenhum, não é para lançar ninguém no mar. É melhor uma pessoa que está causando um escândalo, que algo for descoberto, for causar destruição, é melhor a pessoa colocar a sua vida em ordem, porque senão vai morrer e não vai viver. Só que, se a pessoa for vítima, é perdoando o que se é perdoar. Olha o versículo 3: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Não podemos banalizar o perdão. Na verdade, o perdão tem que ser imediato. Lá em Salmo 4, versículo 4, na carta aos Efésios, capítulo 4, também fala aqui: uma revolta momentânea, quando alguém pecar contra nós, é natural. Só que se a pessoa estiver na carne, a tragédia é. Muitas vezes a pessoa pode querer fazer justiça com a própria mão. Nós estamos vendo todo dia tragédias. Todo dia as pessoas fazendo justiça com a própria mão, sendo que justiça não é, com a própria mão não é justiça. Nós temos que crer em Deus, primeiramente, porque Deus está em todos os lugares. Amém, irmãos? Se Deus está em todo lugar, eu vou respeitar isso. Então eu vou fazer besteira. E ninguém vem, quando vem aparecer, vai passar os panos. Vou respeitar que Deus sabe todas as coisas. Então eu vou limpar o meu coração. Quem pecou contra mim, eu já limpo o meu coração. Irados, mas não pequeis. Quer dizer, não guarde mágoa, rancor. Não guarde aquela, não vai dormir revoltado. Não leva aquela para a sua cama. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a sua revolta, sobre o seu rancor, sobre o seu ressentimento, sobre a sua mágoa. Limpa o teu coração. Limpa. Ame ao seu inimigo. Ame a quem for usado pelo inimigo. Interceda por ele. E segue lá. Orar por vós mesmos. Olha aí. E se teu irmão pecar contra ti, repreende. E
se ele se arrepender, perdoa. Exatamente. Não falamos da vida de ninguém, mas se alguém pecou contra nós, nós temos a responsabilidade de falar para aquela pessoa: isso que você fez não é bom, me feriu e está te separando de Deus. Se a pessoa se arrepender, como que eu sei que se arrepender? Está produzindo fruto da vida. Ela está fazendo alguma coisa sempre para reparar aquele erro, buscando o Espírito Santo que convence o pecado para não pecar mais, respeitando o Deus em todo lugar que sabe todas as coisas, buscando o Espírito Santo que também convence da justiça para perdoar. Porque Jesus está falando: olhar por vós mesmos, manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque qualquer momento podemos tropeçar e está do lado de lá. Se nós que pecamos não gostaríamos de ser perdoados, então olhar por vós mesmos. Se alguém te pecar, repreende. Se alguém está te repreendendo, está te amando. Quem te abandona, deixa para lá, deixa fazer o que quiser, não está te amando. Quem repreende, não. O pai repreende o filho que ama. O filho que ama. O pai que não repreende o filho, ele não está amando. Ele está querendo um monstro. Depois vai colher. Vai colher junto, às vezes. Se a gente não repreende, a gente acaba colhendo junto, porque a semeadura é facultativa. Ninguém é obrigado a semear o que não presta, mas a colheita é obrigatória. Mas dia menos dia vai colher, e quem não colher aqui vai colher na eternidade perdida. E por amor, repreende. Que a pessoa produz o fruto, buscando aflição, buscando ser uma nova criatura. Glórias a Deus, ela não vai ser mais aquela criatura que praticou aquele pecado. É só isso. Porque ela vai se arrepender, vai perdoar. Aí sim a graça de Jesus Cristo vem lavar com o sangue de Jesus. Amém? E nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Cristo. Também vencemos que ao salário do pecado, que é a morte. Olhar por vós mesmos. Muito importante nós entendermos isso, mas tudo isso nós vimos no último culto. Continuando, em nome de Jesus, versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e vier contigo dizendo: arrependo, perdoa. Amém, irmãos? Amém ou amém? Amém. Ô pastor, mas que coisa estranha, a pessoa pede perdão. Irmãos, a partir de então a pessoa engana, mas tem gente que nem pede perdão, nem da boca para fora. Nem da boca para fora. Mas o arrependimento real mesmo é somente diante de Deus, não cabe a nós questionarmos. Aí a partir de então, a pessoa e Deus, o Espírito Santo, vai ser complicado a vida da pessoa se for de verdade. Uma pessoa que vive uma prática pecaminosa, ou fez algo muito grave, reparou que tudo por amor, gente. Isso aqui é ordem de Jesus Cristo. Ele está me dando uma ordem, ele está mandando. Livre do coração. Se a pessoa tem como, ela se prepara. A pior sujeira da humanidade é o pecado. Só que Jesus Cristo, quando ele veio para levar nossos pecados. Ele já perdoou os pecados que você aprender a perdoar. E aí eu vou fazer a maldade de ficar carregando o pecado do outro, que fez a maldade contra mim. Vai nessa. É isso que nos habilita mesmo a buscarmos e alcançarmos a maior bênção. Talvez contando a bênção é o fogo do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando na sua vida, que te prepara para tudo, que você vai buscar um remédio que é melhor. Essa terra é passageira, vai se preparar para o pior, e nunca, nem pensamento, você vai se vigiar, ainda que o pior venha. A pior notícia, a mais inesperada, você não vai sujar por coisa. Bom, continuando, versículo 5. E disseram então os discípulos ao Senhor Jesus: acrescenta-nos a fé. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda palavra. Todos nós, quando ouvimos uma mensagem dessa, quando ouvimos a primeira vez uma mensagem como essa, é mais ou menos assim: que bom que você veio visitar. E a pessoa passa pela vida assim, nem aí com pecado, coisa errada,
maligno, está aí, ó, proliferando tudo que não presta. Começa na ficção e o pessoal levando a ficção para a vida real. Mal entendendo mesmo, estão se separando do Criador, estão se separando de Deus, estão completamente separados do Criador. Misericórdia, misericórdia, Deus que nos atendamos. E assim como os discípulos pediram, Senhor, a palavra é dura, acrescenta-nos a fé. Porque muitos, quando ouvem uma palavra dura, em vez de pedir para dar mais fé, querem fugir. Marca aqui que já volta. O vizinho da direita é o João, capítulo 6. João. O Evangelho também de Jesus Cristo, mas quem escreveu foi o João. Capítulo 6. Versículo 60. Amém? E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, é duro, amar o inimigo, lutar contra o pecado até a morte, para não cair em tentação até a morte, porque senão vai dar morto espiritualmente, que é muito pior do que a morte física. Se alguém te obrigar a pecar, não, se você não pecar, você vai morrer. Não, então eu vou pecar. Então você pecou, você já está separado de Deus. É como estar negando o Senhor Jesus Cristo. E quem negar o Senhor Jesus Cristo, ele já está negado por Ele, diante do Criador. Diante do Criador. Que temos que lutar contra o pecado e temos que perdoar o pior ofensa, o pior escândalo, para sermos perdoados. Os discípulos acharam tudo isso. Quem pode ouvir? Quem? Exatamente. E continua, mas ainda bem que nós estamos ouvindo. Nós somos parando para ouvir. Para alguns é bem feito, quem pode ouvir? Agora não dá mais para escapar, já conhece o que tem que fazer, e tudo que for dado vai ser cobrado. Não é por nós, pelo Criador que deu a palavra. Pula aqui para o versículo 65. E Jesus dizia: por isso eu vos vos digo, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for consentido. Amém? Importante. É muita gente que está aí, que vem, mas não lança raiz. Vai entender a base, que é amar Deus sobre todas as coisas, é ter o mandamento de praticar. E ao próximo como a si mesmo, é você não fazer nada para ninguém que você não gostaria que fizesse para você. E se fizeram contra você, você libera o perdão, porque você gostaria de ser perdoado também. Amém? É isso. Aqui tem, na verdade, não são 10 mandamentos. São quase 700 mandamentos que tem na lei mosaica. 700. Desses 700, tem os 10 mandamentos principais que nós conhecemos. Amém ou amém? E esses 700, depois de 10, Jesus resolveu em 2: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua boca, com toda a tua mente, com todo o teu coração, com tudo que você é. Respeite quem está em teu lugar, que sabe todas as coisas. Tem um mandamento para ti: e se amar. João 14, 21. Aquele que tem os mesmos mandamentos e os pratica, é esse que me ama. Então, amar é teu mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada depende desses dois mandamentos. Depende. Ninguém pode isso não, tudo certo. Aqui mesmo no capítulo 6 é o que diz o versículo 37. Todo aquele que o Pai dá, virá a mim.
E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem nasceu do carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Amém, irmãos? Exatamente. Se o Pai traz um plano assim, alguém te convidou para vir para a casa de Deus, outro regra, tem que continuar. Mas quem dá o crescimento é Deus, é o Espírito Santo. Convencimento humano não serve para nada. É fogo de palha. A pessoa fica por algum tempo, às vezes ela faz até um trabalho bonito, mas daqui a pouco, cadê? Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Coisa linda. Precisamos ouvir a voz de Deus e a aplicação da palavra. O pregador só prega. Os evangelistas estão por aí também regando. O mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Fazendo coisas que às vezes são necessárias para que nós tenhamos o crescimento. Precisamos ter esse crescimento. Volta aqui lá em Lucas, capítulo 13 agora. O versículo é o número 6. Lucas 13, 6. E dizia Jesus essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achou. Esse homem é o Senhor. E lá em Marcos, vamos lá, pega a Bíblia, volta mais um, Marcos 11. Capítulo 11. O versículo 12. 11, 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. No último culto, não, o último mesmo, não, da domingo, porque a gente não fala muito assim, tem que ir outro dia. Parece de um culto porque parece que a palavra de Deus passa. Pode passar os céus e a terra, a palavra do Senhor não vai? Passa. Você pega um culto missionário 40 anos atrás, você presta atenção, é bênção. Tem ministério aí para você pegar um ano. Jesus jejuou 40 dias e teve fome. E aqui todo, ele estava na caminhada aqui e teve fome. Só que o autor de todas as coisas da fé é o Criador e sustentador de tudo que existe e que há. Versículo 13. E vendo de longe uma figueira que não tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Assim, quem trabalha na agricultura sabe que as coisas têm um tempo para plantar, para regar, para dar o crescimento, e o tempo de colher. A agricultura é assim. Mas diante do Criador, não. Ele é o Criador. Ele produziu tudo do nada, ele criou tudo do nada. Ele não precisa de uma coisa para fazer outra. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Hã? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Ele não precisava do ovo para fazer a galinha. Hoje, se você pegar o ovo, você granar ele, você coloca uma chocadeira, está sozinho. Agora quero ver fazer a galinha do nada. Mas da mesma maneira que o senhor fez a galinha, quando ele fez feijão, fez o abacate, fez o milho, ele fez uma vez só, ele não precisou fazer de novo. Não precisou, quando fez o ovo, Adão e Eva, ele fez uma vez, você precisou fazer de novo.
criação ainda. Deus, quando Ele cria, ali tem uma virtude eterna, que se o ser humano não destruir tudo, se o ser humano não se autodestruir, vai continuar aqui para o Senhor voltar. Amém? E mesma coisa na agricultura. Alguém foi replantando, os próprios bichinhos fazem o trabalho, pega uma frutinha aqui, come a frutinha e sai espalhando a semente por aí. O cereal, espalha, mente. Tem semente que o bichinho, o passarinho, o bichinho, ele ingere, mas a semente ela não é digerida completamente, aí já cai meio que adubado, que já vê daqui a pouco. É necessário de adubo. O Senhor Jesus é o Criador. Hoje eu não estou bem, você está bem sim. Eu todavia me alegrar. Ele fala, todavia, todo tempo. É todo momento. Não pode ser que seja o coração que ama Cristo. Sem alegria é impossível agradar a Deus. Deus só responde a alegria do coração. Se você não está com a alegria do coração da salvação, a resposta é do diabo. E como que ele engana? Ele não precisa te destruir, ele precisa te entristecer, te deixar meio com dúvida, que está rolando na fé, te distrair, eu estou meio distraído aqui, e acaba causando escândalo, acaba perdido. Cuidado. Jesus é o Criador. E nós somos a criatura. Nós temos que dar fruto até fora do tempo. Não está nada bem, mas está tudo bem. Está tudo não vou deixar isso sujar meu coração. Não vou deixar, não deixo. Porque olha o que aconteceu com a figueira. Versículo 14. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. No momento desse, nós não conseguimos produzir o fruto que nós precisávamos e não nos alegramos, sem fé, estava sem fé, estava perdido. Em vez de nós nos aprofundarmos em buscarmos mais a Deus, refazer o curso fé de novo, sei lá, vamos buscar mais a Deus, buscar como busca o Espírito Santo, como que eles fazem para se encher do Espírito Santo, quais são qual é o fruto do Espírito Santo, qual são os dons do Espírito Santo, por que a fé sem obras era morta? Não, a pessoa não. Só de vez em quando vou para a igreja. Os atletas treinam todo dia, várias vezes por dia, até se arrebentam tudo treinando, e nós que somos do Senhor, às vezes não lemos a Bíblia Sagrada todos os dias, não lemos um livro bom, não assistimos a coisas que edificam. Enquanto nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, tem que colocar tudo de lado, senão nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Depois que for cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai dar um discernimento do Espírito para você só observar ou absorver o que é bom, e o resto fica fora. Mas enquanto está na carne, a sua carne é tendenciosa ao pecado, então vai sujar mais o coração, não vai resolver. E as pessoas tentam da própria maneira. Não. Vou me esquecer, não quero saber. Vou perder, vou deixar tudo para mim, jogar tudo para cima. Tem que ser rápido. A ira tem que ser rápida, senão ela vira pecado. A ira, a revolta em si, como uma coisa revoltante, ela não é pecado. Mas se nós estendermos isso, Jesus amaldiçoou a figueira. Ele não precisa nos amaldiçoar. Nós vimos semana passada no Gênesis capítulo 12. Se nós amaldiçoarmos uma pessoa, já somos amaldiçoados. Imagina se nós estamos amaldiçoando o Senhor, não produzindo o fruto que Ele está esperando que nós produzamos em tempo e fora de tempo. Quando está tudo bem, agora a Deus, é fácil. Mas o adorador, o chefe de santo, o fiel da terra, aquele esforçado que o Senhor está procurando para te abençoar, esse é forjado na luta, na batalha, no fogo. Na hora que era para você odiar, você ama. Na hora que era para você perder sua alegria, todavia me alegrarei. Estou aqui, acordei.
Ah, estou bem assim, ainda estou ali com algum sintoma, algum diagnóstico, aconteceu alguma coisa na minha casa, aconteceu alguma coisa na finança, aconteceu alguma coisa ali, sei lá, na sociedade. Não vou deixar isso sujar o meu coração. Não deixe. Não deixe. Todavia, me alegra. Todavia. Jesus falou, nunca mais ninguém coma de ti. Você vai produzir mais nada. Se você não entender. Se você não voltar ao princípio, você não se esvaziar completamente. Se você não jogar tudo de lado, coloca tudo de lado. Tudo de lado. Nosso livro Missionário da Ressoar fala sobre isso. Desde que começou a ministrar sobre determinação, sobre tomar bota bem, sobre o curso fé. Quer aprender de Deus? Coloca tudo de lado. Você vai de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, de religião. Coloca um pouquinho de lado. Tudo que você está buscando hoje em dia. E entra na palavra. Começa a congregar com frequência. Começa a abrir o teu coração. E vai aprendendo. Você vai aprendendo, vai praticando. Se depois de algum tempo nada na sua vida mudar para melhor, volta a fazer tudo que você está fazendo. Você vai crescer na graça de Deus. Vai crescer. E olha agora, continuando, versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as suas mesas dos campistas e as cadeiras em que vendiam bombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração, e mas vós a tendes feito do covil de ladrões. Por quê? Não só, né? Quando a instituição igreja, ela é do Senhor. Pode passar os céus da terra, a palavra do Senhor vai passar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo, firmada no Espírito Santo, mas ela é administrada ainda por seres humanos. E às vezes pode vir precisando de uma igreja. É para nós orarmos, não para desistirmos. É impossível, Jesus acabou de ver, tá? O Lucas disse aí, é impossível que não haja isso. Mas olha o estrago que faz. Nós não podemos desistir. Temos que buscar continuar firme. E Jesus Cristo fez a parte dele. Minha casa será chamada casa de oração, casa de louvor, e você está fazendo um convite à glória, não importa. Nós estamos indo diante de Deus para sermos transformados. Não importa se é ladrão, se é adúltero, não importa se é fornicador, se está na mentira, não importa, tem que ser transformado. Não pode ser um covil de pecadores. Não pode. Tem que ser completamente transformado, lançando raiz e dando fruto, como nós também vimos lá na segunda carta, segundo livro dos Reis, capítulo 19. Agora aqui, continuando, versículo 18. E os escribas e os príncipes, os sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca dos seus ensinamentos. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Da mesma maneira que aquilo que nós abençoamos vai ser abençoado. Ai daquele que nos amaldiçoar por causa disso. Amaldiçoado. O próprio Senhor nos dá amaldiçoado. A figueira secou. A pessoa pode até se realizar aqui na terra, mas é aqui a salvação da terra. E a família. Quem crê será salvo, tu primeiro e toda a sua casa. E a pessoa deixou algo sujar o coração. O pecado da lei, uma crise, alguma coisa que aconteceu e não produziu fruto. Não se alegrou na hora que era para entristecer. Jesus é o Criador. Ele é o Criador e quer que nós produzamos o fruto até fora do tempo. Amar até na hora que não é. Isso é o fruto. Senão, vai sentar. Vai sentar. Vai virar lenha na fogueira. Não vai ter jeito. Não
Tem uma primeira. A fé move montanhas? Move ou não move? Não era a mensagem para hoje não, eu ia parar aqui. Move ou não move? Não move nenhum grão de areia sozinho. Quem diz isso é Jesus. Pode entrar aqui, ó, versículo 22. E Jesus, respondendo, disse: tende fé em Deus. A fé é necessária, o primeiro passo. A fé não é achismo, não é necessidade, não é vontade, não é desespero. A fé só vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como hoje, você está aqui ouvindo a voz de Deus, o pregador está pregando aqui, está falando ao Senhor. Então a fé é necessária, mas a fé sozinha não move um grão de areia. Precisa você dar 4 passos. Primeiro você vir, ouvir e crer. Ele fé em Deus. Olha o versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Olha aí. Você veio, ouviu, creu, e agora você, com aquilo que você crê, você fala com o teu monte. A fé sozinho não está movendo o monte. A fé não remove montanhas. Mas Jesus está buscando aqui. Você vai ter que falar com o teu monte. Ou pastor, vou chegar numa montanha e falar com a montanha, você vai falar com o teu monte de problema. Falar para você e falar com o teu monte de problema. Você tem que mostrar o seu problema, o tamanho do seu Deus. E parar de tentar mostrar para Deus o tamanho do seu problema, que Ele sabe tudo. Oh Deus, como eu sofro, está vendo como me abandona, esse pessoal como me distrata, está vendo como eu sou injustiçado. Não precisa. Deus sabe tudo que você está passando antes mesmo de você passar. Deus sabe. E por que você está passando? Talvez você precise de um crescimento, talvez você precise de algo, nós vamos ver já ali no adiantar. Então a fé sozinha não move um grão de areia. Você vem, você ouve a palavra, presta atenção, você crê, com aquilo que você crê, você fala com o teu monte. Ah, e agora o monte se move? Ainda não, tem mais coisa para fazer. Continuando, em nome do Senhor Jesus Cristo, ergue-te, e porque em verdade vos digo, qualquer que disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do coração. Quer dizer, você crê na palavra de Deus, você fala com o teu monte e não duvide, porque tem coisa que não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus. Então o diabo asqueroso vai fazer com que o tempo que é de Deus, talvez o seu crescimento da fé que nós estamos vendo aumenta, mas talvez você não tenha fé bastante para mandar o teu monte de problema embora ainda, para tomar conta da bênção. Mas você não pode duvidar, que é onde o diabo fica. Sem fé é impossível agradar a Deus. Duvidou, você está agradando a quem? O diabo. Exatamente. Não duvide. Continua firme na tua oração. Continua firme. Duvidou, perdeu, anulou a fé. E agora, o monte remove? Ainda não, tem mais. Olha aí. Mas credes para aquilo que diz. Quer dizer, você crê na palavra de Deus, fala com o teu monte, não duvida no teu coração e crê na tua oração. Tem gente que crê na palavra, mas não crê na própria oração. Acho que eu estou fraco. Acho que tem gente que tem fé para orar pelos outros, não tem fé para orar por si. Ou fala, não, fulano não recebe a bênção porque está sem fé. Porque ora por ele e resolve. Agora, não, ore por si mesmo. Começa por aí. Não duvide do coração. Creia que se para aquilo que você orou, creia na sua oração. O diabo tenta de tudo mesmo. São pensamentos, centenas e até milhares por dia, que o diabo não conhece o nosso pensamento, mas sabe o pensamento que quer colocar em nós. A pessoa aceita o pensamento do diabo, porque está olhando a evidência. Nós não somos o que nós vemos, não somos o que nós sentimos, não somos o que nós sofremos, nós somos o que nós cremos. E se nós cremos, nós veremos a glória de quem? De Deus. E se nós recuarmos, o próprio Deus não tem prazer na nossa alma. Ai. Então agora foi. Você veio, você ouviu, você creu, você falou com o teu monte, você não duvida do teu coração, mas você crê na sua própria oração. Você crê na palavra e crê na sua oração também. Já fala, não, essa oração deu certo. Está demorando muito, está vendo? Deus não te ouviu não, você é muito pecador, você está muito sujo, você foi muito louco, Deus não pode ser muito sujo, pode
Graças a Deus. E olha agora, lindo, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 23. Porque, em verdade vos digo, qualquer que quiser esse monte, lança do mar, não duvidar no coração, mas crê-se para aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedires orando, crede, que o recebeis e ter-o-eis. Para o Senhor Jesus, uma Vamos, é isso que é fé. Sem fé é possível agradar a Deus, uma fé é machismo, uma necessidade, uma vontade. Eu não creio, então coisa vai acontecer, mas Deus falou da palavra. Eu tenho um chamado para ser obreiro, para ser pastor, para ser missionário, para ser presbítero, para ser padre, para ser... Mas quem confirmou isso? Tem gente que chega assim, não, eu tenho um chamado para fazer isso na obra de Deus. É a mesma coisa, irmãos, não é pelo dom que você conhece, é pelo dom, é pelo fruto. Primeiro a pessoa tem que produzir o fruto, depois o dom, e quando o dom ele é produzido, não vai ficar escondido. Não vai. Deus é Deus, gente. Agindo Deus, quem pedirá? Se Deus é por nós, quem vai ser comedor de arroz e feijão? Quem vai pedir da obra de Deus ser feita se você tem um chamado? Mas tem gente que empurra a porta, ou tem gente que se omite. Tiago capítulo 4, versículo 17. Se você sabe fazer o bem que não está fazendo, você está pecando, porque a omissão é um pecado tão grande como qualquer outro. Então nós temos que dar o fruto até fora do tempo. Amém? Volta a Lucas, capítulo 13. Lucas 13. E Jesus dizia essa palavra: um certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha e foi procurar nela fruto e não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Pode pôr os outros na cabeça e falar: ai. Quem não está produzindo fruto para o Senhor Jesus está ocupando a terra inutilmente. E o mundo anda maligno. O mundo está tudo certo. A terra que é de Deus está ocupando inutilmente. Está ocupando. Tem que produzir. Tem que entender o que é isso. Tem que entender que Deus é bom, mas Ele é justiça. Tem que entender que Deus é santo. Tem que ser santo, que o Senhor é santo, porque sem santidade e santificação é impossível agradar a Deus. Eu não estou me santificando, só estou me separando dessas coisas desse mundo, de tudo desse mundo. Eu estou ocupando a terra inutilmente. Misericórdia. Já veio a ordem, vai arrancar. Pode cortar. Como nós vimos lá em João capítulo 15, semana passada, virar lenha na fogueira, no fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Nosso espírito é eterno. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou nosso espírito. Mas no tempo determinado de uma única vida, Ele habita no corpo e tem uma alma. Quando terminar nossos dias aqui na terra, nós temos um período de uma vida, assim como o Senhor Jesus, Ele veio uma única vez e deu sua vida por nós. Nós também temos um período de uma vida para nos acertar. Nós vamos dar conta de tudo que nós pensamos, sentimos e nós fizemos com o nosso corpo. O nosso corpo não nos pertence. Não nos pertence. Não nos pertence. Pertence a Deus. A Deus. Então, vamos ver isso. Continuando aqui. Olha aqui. Versículo 8. E respondendo ele disse: Senhor, deixa a este ano até que eu a escave e esterque.
Da mesma maneira que tem gente que não tem esperança nenhuma de nada, por isso eu não devemos desistir de ninguém. Um dos cultos que nós vamos estudar na próxima semana é a benignidade, que é a esperança bondosa, a bondade esperançosa, é os bons olhos do Senhor, com que Ele nos olha com as misericórdias, que são as causas de nós não sermos consumidos, que Deus não trata ninguém do jeito que merece, não tinha ninguém aqui na terra, todos somos pecadores. Então também não trate ninguém do jeito que ele merece, ou do jeito que te trataram, porque tem gente que confunde tudo isso, que não tem o temor do Senhor, que não respeita a palavra de Deus, que quando sofre da mão de um, faz o outro sofrer. Sofreu na mão do marido, desconta no filho, no patrão, na vizinha, na mãe, e assim por diante. Olha aqui o estrago que é feito, o estrago. Mas, olha que coisa aqui. Não estava dando fruto? Não vamos querer não. Continue intercedendo. A nossa obrigação é interceder para aqueles que não estão produzindo fruto, que não estão cheios de visão, que não estão na casa de Deus, que não estão aprendendo uma palavra dessa. Somos os privilegiados que estão aprendendo isso. Privilégio que poucos, muitos acharão, muitos procurarão e poucos acharão, porque o caminho do Senhor é estreito, a verdade é espinhoso, poucos acharão. Então é privilégio, mas de muitos não. Aquele que o Pai que o céu vem até ele, que não vai ser lançado fora. Mas se vem um na casa, quem quer no Senhor Jesus será salvo tu, e depois toda a sua casa. Vai estender esse banco da salvação sobre a sua casa. Então nós continuamos orando. Por mais que pareça, quanto mais oramos, mais assombração aparece. Tem gente que parece que fica pior. Mas sabe por quê? Porque está sendo adubado no mundo. Está sendo adubado. Para ocupar a terra, vai acabar vai se sujando o mundo. Não sei se você sabe o que é um adubo. Alguém sabe o que é feito adubo? Adubo é feito, né, de restos de animais, de vegetais, de estrumes, se sujando com tudo que não presta da cidade. Tudo que não presta. Tudo. Lá na. Pega só tudo, marca aqui, vai voltar aqui. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Amém? Olha aí. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Ai, ai, ai. Porque todo pecado vai separar sempre de vós e nosso Deus. Não tem diferença de pecadinho e pecador do Senhor. Está lá uma prostituição lavada, está vendendo seu corpo nas esquinas, o outro está traficando, o outro está cometendo homicídio, está mandando matar, roubar lá um automóvel e sai matando, o outro está estressado, sai matando a família, mata alguém que passou pela frente. Poxa, homicida, né? Só que os mexeriqueiros também não vão entrar no céu. Quando você for falar com alguém, só se for por orar. Falar com a pessoa, você está repreendendo, como nós vimos lá em Lucas 17. Se ela fez alguma coisa de mal contra você, contra alguém, você dá a mão. Agora, falar de quem não está presente, cuidado. E não é só homicídio, não é só roubador, não é só traficante. Os mexeriqueiros vão dar no céu.
inimizades, é desrespeito, desapego. Então Deus sabe todas as coisas. Você ficar falando da vida dos outros, se incorporar. Alguém vem te trazer uma má notícia, você vai continuar sendo para-raio de má notícia. Se você não para tudo. Você está falando de fulano? Então tá bom. Se for presencialmente, você dá sua mão para mim aqui. O quê? Dá sua mão para mim. Vamos orar. Essa pessoa é precisando de Deus, essa família está precisando de Deus. Não pessoa totalmente bem experiência. Lá em Mateus 18 fala que onde tiver dois reunidos o nome do Senhor, Ele está presente. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. O que nós desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Vamos orar por essa família. Aí vem uma segunda vez contar uma notícia, você faz a mesma coisa. A terceira vez a pessoa está opa, agora daqui a pouco vão te procurar para orar. Ó, fiquem sabendo de alguém, de uma pessoa, vamos orar. Por telefone é a mesma coisa, no mundo espiritual é uma distância. Alguém vem falar alguma coisa de você, para você de alguém, então para aí, vamos orar. Como que é? Isso, feche seus olhos aí que você está. No mundo espiritual é uma distância, Deus está em todo lugar, o Espírito Santo está em todo lugar. Vamos orar por essa família, vamos orar por essa pessoa que está precisando de Deus. Aí você vai parar de ser para-raio de uma má notícia, e quando te procurarem, na verdade vai ser para você orar. Amém, irmãos? Para ser intercessor, é nossa obrigação interceder para aqueles que estão assim, carnais, que ainda estão em algum tipo de pecado, que ainda não se acertaram com Deus, que não tem buscado efetivamente o Espírito Santo, que não tem produzido o fruto do arrependimento, tem produzido o fruto do Espírito Santo, que não tem feito o mínimo para reparar os danos que tem causado por aí. Continuando, versículo 4. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e segundo o que o Senhor Jesus deu a cada um. Deus não tem placa de igreja, não tem religião, tem a palavra, é o Evangelho. É o Evangelho. E deixou mandamentos. Aí os seres humanos floriam tudo pelo Satanás, onde são formadas religiões que fazem um monte de coisa, mas em nada respeitam a palavra de Deus. Está agradando a Deus? Não. E fora quando mesmo a doutrina, ainda a palavra deixa bem claro: somente o seu Deus adorará, e adora escultura, e adora imagem, adora isso. Irmãos, não me taca a pedra. Eu estou alertando por amor. Não estou falando de religião. Eu estou falando do Evangelho como um voo muito mais alto para a pessoa crescer. Igual nós falamos de pecado. O que a igreja está fazendo para receber os homoafetivos? A mesma coisa que estão fazendo para receber o adúltero, para receber o fornicador, para receber o ladrão, que eles se arrependam e mudem de vida para alcançar a misericórdia. Isso que nós precisamos entender. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é uma coisa, e nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Amém? Para o Senhor Jesus Cristo, Maria está de fora, amém? Mas tem que fazer a nossa parte, perceber, olha o 8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receba a sua recompensa segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, quer dizer, a verdadeira igreja de Deus. Olha o que diz o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o nosso corpo tem que ser santo. Nosso corpo precisa ser santo. Não nos pertence. Sabei que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo
de Deus habita em vós. Tem uma interrogação: se não habita, tem que habitar, senão nós não somos de Deus. E não é só destruir, é sujar. Álcool, droga, tabaco, prostituição, lascívia, adultério, tudo isso destrói, suja o templo espiritual. Nós queremos ter uma igreja limpa para nós congregarmos, glórias a Deus. Você teria coragem de sair quebrando tudo aqui na igreja? Chega aqui, quebra o altar, quebra o púlpito, quebra a TV, quebra a bateria, quebra o teclado, quebra o som, quebra os vidros, quebra as cadeiras, quebra tudo e ainda mais. Quando está passando aquele caminhão dos lixeiros, não leva lá no aterro sanitário não, joga tudo dentro desse móvel aqui. Joga tudo aqui dentro, vai jogar tudo que não presta aqui dentro. Você teria coragem de fazer algo parecido? Mas você está fazendo. Pior, se você estivesse sujo do Espírito Santo. Se você estiver no pecado, no vício, estiver no crime, estiver na coisa errada. Que a verdadeira igreja não é o templo onde nós nos reunimos. A verdadeira igreja é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo que habita em vós, que não te pertence, mas que pertence a Deus, e tudo que nós fizemos com o corpo nós daremos contra Deus. Pode pôr o doutor para ele falar, muda, gente. Nosso corpo não nos pertence. Aqui, não é de proprietário da igreja, nós alugamos o salão, o proprietário pode pedir quando ele quiser. Se a gente não pagar, ele pode alugar o que ele quiser. Se ele quiser fazer uma danceteria, um inferninho aqui depois, se ele quiser fazer um bar, se ele quiser alugar para alguém fazer um mercado, uma mecânica, dele. Mas quando nós nos reunimos em nome do Senhor, chega mais um, são dois. Ali está o céu formado da terra. Vemos? Os céus e a terra na congregação. Mas a verdadeira igreja é o nosso corpo. Como tem o Espírito Santo, o Senhor não tem o Espírito Santo, mesmo se for no mundo espiritual onde não há distância, alguém vai te trazer uma má notícia, você vai orar ao céu e à terra. Alguém vai te trazer uma má notícia, vamos orar. Deus mudando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, um planta, outro rega, mas, porém, contudo, tem muitas culturas que não basta só plantar e regar, que é a aguinha. Tem muitas culturas que precisam de adubo. Volta lá no Lucas, capítulo 13. Está surgindo, está destruindo o templo do Espírito Santo, foi muito longe de Deus. Jesus continua de braço aberto, quer te usar muito. Ele não quer te lançar fora. Olha aqui de novo, versículo 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corte-a, porque ela está ocupando ainda a terra inutilmente. Ocupe a terra inutilmente. Produz o fruto do Espírito Santo, fruto do arrependimento. Ah, pastor, se eu confessar tudo, não vou me perdoar. Não, sim, manda presente espiritual. Talvez você já sabe que já vai ser perdoado, não é assim, fica escondendo. Vai ficar suja para o resto da eternidade. Louco, se hoje o Espírito da alma, para morrer para Santa Viva. Está certo, enquanto há tempo, enquanto se possa ver, se ver a Deus, entender o que o Senhor está nos dando. Há quanto tempo você já está ouvindo a voz de Deus? Está esperando o quê? Eu creio, Senhor Jesus, quem crê e for batizar será salvo. Mas tem gente que nem nas águas batizou ainda. E tem gente que batizou nas águas, foi um banho, nem sabia o que estava fazendo, continua fazendo a mesma coisa, não pensamento, nunca buscou o Espírito Santo de verdade. Ou pastor, como eu sei, a gente tem um curso de batismo, conversa com o pastor, quem está ouvindo aqui, conversa com o pastor para ver se talvez você quiser batizar de novo. Mas tem gente que também brinca. Tem batismo toda semana, tem batismo por vivo, batismo pelo corpo, batismo por quem pecou. Não é assim também. Quem quer voltar.
Quando a pessoa foi lá, ela tinha renunciado ao pecado, tinha se arrependido. Então ela foi lavar no sangue de Jesus, por mais que depois a pessoa tenha caído, é diferente. Agora a pessoa não ficou nem um dia depois que batizou sem fumar, sem beber, sem usar droga, sem se prostituir, não fez nada para colocar a casa em ordem, para mudar de vida. É bom dar uma avaliada para ver se não precisa ter um verdadeiro batismo. Mas o que tem que buscar mesmo é o batismo do Espírito Santo, que não é o batismo das águas, é o batismo do Espírito. É do Espírito. Há quanto tempo aqui, ó? Essa figueira estava 3 anos ocupando a terra. Ele está muito tempo na igreja, não produziu fruto ainda. Ah, pastor, então eu vou embora. Não, agora é para plantar. Agora é para lançar a raiz para baixo e dar fruto para cima. Fala, eu vou lançar a raiz para baixo. E vou dar muito fruto para cima. Amém, Deus? Agora é a hora. Talvez por conta disso você tenha se sujado com o mundo. Por favor, aqui, o versículo 8. Então, respondendo ele, disse: Senhor, deixa a este ano até que eu escave e a exterre. Vamos estrecar. Vamos deixar sujar um pouquinho. Estou orando muito e parece que a pessoa está piorando. Acontece, gente. O diabo não quer arrancar o osso. E você vai desistir? Desistir não é opção. Descansa no Senhor. E de mim todos vão descansar sobrecarregados. Você está orando, a pessoa está se sujando. Feijão, você coloca um feijãozinho aqui, é novinho. Tem bonitinho que você podia cozinhar aí. Mas você pegou um só feijão, você joga aqui nessa aguinha aqui, ó, mineral. Você não precisa de colocar no começo lá um pouco de algodão. Deixa aqui. Soca a água aqui dentro. Daqui a pouco aquele feijão abre e nasce um broto. Nasce ou não nasce? Nasce ou não nasce? O feijão precisa só na água. E se você deixar aqui, vai colocando água, está secando, colocando água. Ali, daqui a pouco tem um pé de feijão que vai dar uma vagem. E se você pegar aquela vagem ali, você não come ela inteirinha, você separar mais o feijão, você vai plantando feijão, daqui a pouco o mundo inteiro só tem feijão. É a virtude eterna de tudo que Deus fez. Mas tem outras virtudes, tem outras culturas, jaca, abacate, tâmaras. A tâmara demora 100 anos sendo escavada, adubada com churume para dar o primeiro fruto. Tanto que o provérbio árabe lá fala que quem planta tâmara não colhe tâmara, porque na hora que plantou, quando plantou essa fruta, e alguém já comeu tâmara? É seca, né? Meio escurinha, boa, né? Muito gostoso, né? Só que aquela tâmara, o pé dela demorou pelo menos 100 anos para dar o primeiro fruto. E se for bem tratado, o adubo, ninguém desistiu dela. Jesus não desistiu de você. Você está bom no tempo em todos os foi. Você está bom no tempo. Não desista você também. Não, agora estou entendendo. Agora eu sei que eu tenho que lançar mais raiz para baixo. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Agora eu vou continuar firme em nome do Senhor Jesus, como outras culturas. Você está olhando para alguém, a pessoa parece estar pior, não desista. Está sendo adubado pelo mundo. Deus usa quem ele quer. Um plantou, outro regou, a semente é boa. Mas alguém está adubando para dar muito fruto. Observe você, talvez você conheça alguém que foi muito longe de Jesus, e quando teve encontro com Jesus Cristo, talvez era realmente drogado, um criminoso, talvez fosse um bandido, talvez fosse um pecador mais devasso que existe. Quando vem do Senhor Jesus Cristo, produz o fruto e passa a ser usado por Deus, às vezes rápido. Se enche o Espírito Santo, já está ali, daqui a pouco está fazendo a obra, já está ali pregando, já está ganhando alma, já está expulsando o demônio. E tem outros que ficam na casa de Deus, tem até medo de demônio ainda. Alguém manifesta demônio e você já fica com medo. Ele mesmo, cada um tem sua vivência. Eu convertei, batizei, casei, recebi o Espírito Santo. Aí, primeiro culto lá, eu vou casar com o Espírito Santo uma sexta-feira,
Deus me mostrou, coloquei a mão sobre a cabeça de um senhor lá no meio do culto lá e já manifestou o demônio. E parecia que está hoje como pastor. Lá no comecinho. Manifestou, já sabíamos como fazer, porque os mais antigos fazem, por isso que é bom congregar com frequência, não só para aprender a palavra de Deus, mas para você ver como que os irmãos já são mais antigos fazem também. Como que irmão passa um envelope, como que irmãos expulsam um demônio, como os irmãos intercedem durante o culto. Pregar o evangelho não é só preparar uma mensagem, que pela misericórdia de Deus nos preparamos uma mensagem. Quem fala é o Senhor. Temos capacidade de vir. Está orando, não desista. Continua orando. Deus vai dar o pensamento. Ah, pastor, estou orando, a pessoa parece estar piorando. O diabo está se segurando. Se você desistir, é aquilo. Fala com o teu monte. Qual que é o teu monte? É uma doença sua? Fala com o nome da doença e manda embora. Ah, não, pastor, eu estou sem doença, hoje eu estou sem pecado, eu estou. Não vive uma prática pregando, nossa, mas na minha casa tem problema, então fala. Aquele homem chegou, as criação dele está no livro Tomar Boa da Vez. Aquele homem chegou lá, as criação dele está tudo morrendo. Pouco morrendo, vaca morrendo, galinha morrendo. Ele chegou na porta de casa quando ele descobriu isso. Aqui não vai mais morrer mais galinha, mais pouco, mais vaca, não vai morrer, não, Senhor Jesus. E não morreu mais ninguém, só na hora que matava para comer. Amém, irmãos? É exatamente, fala do teu monte. Fala, é o filho que está dando trabalho? Fala, mas não é. Fala. Ah, posso mais de madrugada, eu vou orar assim, eu vou contar seu marido. Se ele for de Deus, acorda ele para orar. Não precisa ser gritando. Mas na casa do pai se pode, levanta só. O diabo, solta meu filho. Solta minha esposa, solta meu marido. Em nome do Senhor. E creia, não duvida no teu coração, ainda que você volte para sua casa ainda hoje, e você não veja nada transformado, não duvide no teu coração, o diabo está soltando. Talvez a pessoa está se sujando mais, voltou a beber, continua fumando, está sendo adubado. Feijãozinho gostoso, né? Mas lá em casa dá uma jaca desse tamanho, né, amor? Gostoso. Doce, dá até doce que é. Mas se me disse a crescimento aquele negócio lá, acho que tinha 1 quilo de açúcar em cada bago, né? Da jaca. Que negócio doce. Ai, que gostoso, né? Vai dar tempo também, viu? Essa jaqueira lá em casa lá, demorou uns 20 anos. 20. Não é só a câmara que demora. E eu, meu pai cuidando lá. Estercando até hoje, meu esterco. Meu pai faleceu faz 7 anos. Aí seu pai, agora eu que cuido. O que você está fazendo aí? Deixa. Está dando tempo fora de tempo. Já percebeu? Ultimamente está dando tempo fora de tempo. Já está dando um ano inteiro. E não é aqui, não. O abacateiro que achava que tinha morrido, voltando abacate lá também. Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Está orando? Aquele seu filho vai dar muito fruto, vai ser muito usado por Deus, creio. Vai ter testemunho. Quando Deus ele resgata um drogado, aí ele vai poder chegar em outro drogado como eu chego. Falar assim, meu amigo, Deus mudou minha vida. Ah, tem jeito. Uma pessoa que era picurso, pessoa que usava droga, uma pessoa que fumava, se prostituía. Tudo isso é testemunho. Quando pessoa só dá uma limpadinha assim, e já está tudo certo, mas que bom foi para a igreja. Agora, quando eu estava lá no fundo do lodo do poço, do esgoto, estrume, esperto aqui, ó. Está escrito aqui, esperto, olha de novo o versículo 8 aqui, ó. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa esse ano até que eu escrave e espere. O que é esperto, gente? Pelo amor de Deus. Se não estrume ou as fezes de animais. Ele disse: se sujando.
Você está orando, a pessoa está se sujando, mas Deus está mudando. Olha aí, versículo 9. E se der fruto, ficará, e se não der, depois as mandará cortar. E tem gente que vai se sujar e mesmo assim não vai compreender o quão misericordioso é Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus, porque nós terminamos o Lucas 17. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus está passando por aqui. Em nome do Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus, deixa uma linda para o Ya llegó el Espíritu
Glória a Deus. Pode ficar, fique à vontade. Vamos acontecer comigo em nome de Jesus também? Graças a Deus. Eu comecei mais ou menos aos 13 anos. Inicialmente, assim, foi no álcool, né? Cigarro. Eu comecei também na maconha, né? Depois eu fui pra cola, pra cocaína. E daí, enfim, cheguei no crack, né? Um dia eu acabei sendo presa, pega com drogas na rua. Depois eu conheci meu esposo e a gente ficou pior do que já éramos. A dependência foi começando a ficar cada vez pior. Eu já estava há anos nessa vida e usando todos os dias. Acabava brigando, se agredia, muito feio, assim, a gente ficava todo marcado. Diversas vezes eu tentei matar ele tentou me matar. Eles brigavam bastante. Era bem triste a vida deles. Tudo que ele ganhava era gastado nas drogas. Graças a Deus ali, Deus começou a tocar no coração dela e ela dizia, não, nós não podemos ficar assim. Ele me contou que ele era desviado da igreja e eu também era, né? Só que a mãe dele continuava nos caminhos do Senhor, né? Em oração. Comecei aí na Igreja da Graça em 2014. Comecei a orar, a citar por eles. Eles estavam muito fragilizados com tudo aquilo. E aí Deus me deu a oportunidade, né, de falar do amor de Jesus para eles, né? Eu comecei a ir no culto de tarde com a minha sogra, né? Só que a gente ainda permanecia no uso. Vinha para casa, dobrava o joelho, dizia para Deus que não aceitava aquilo, né? Aí eu engravidei do meu menino mais novo, né? E no início, assim, foi um bate assim para nós. Diante de uma gestação, Maitê entende que somente Deus pode tirá-los daquela situação. E no dia 31 de dezembro de 2020, o casal participa de uma vigília de Ano Novo na Igreja da Graça. E foi aonde eles tomaram a decisão, né, realmente de abandonar, de não viver mais aquela vida que eles viviam, né? E a gente entregou a nossa vida para o Senhor naquele dia. Parei com o cigarro, paramos de beber, paramos com as drogas e a mudança foi completa, né? Parece que Deus virou uma chave e fez assim, antes e depois. Dali 12 dias nasceu o Micael, né? Perfeito. Perfeito, apesar da minha gravidez ter sido de alto risco, né? No final do mês a gente já era batizado, né? Mas a gente não era casado. Uma irmã da igreja se sentiu tocada pelo nosso testemunho ali, né? E nos abençoou com o recurso para o casamento. E daí a gente casou no dia 7 de maio de 2021. Desde que nós aceitamos Jesus, nós nunca mais brigamos, né? Comecemos a ir constantemente nos cultos de cura e libertação, no culto da família, nos cultos de domingo. E ali então Deus foi fazendo a obra, cada dia mais Deus deu prosperidade para eles, que eles também abençoaram, graças a Deus. Graças a Deus, meu marido conseguiu se firmar, né, no emprego desde a nossa conversão. E eu hoje tenho meu salão de beleza, né, no qual eu consigo atender na minha casa. Deus tem mandado os clientes, tem sido uma bênção, sabe? Eu tenho ficado impressionado. E hoje em dia, eu e meu esposo somos obreiros voluntários na Igreja da Graça, né? E a gente segue firme fazendo a obra juntamente com as nossas crianças, sempre junto com nós. Então, uma verdadeira bênção em nome de Jesus. A paz que a gente tem hoje, quando a gente era do mundo, a gente vivia procurando preencher aquele vazio que é só Jesus que pode preencher, né? E hoje em dia a gente não vive mais sem. Para o Senhor Jesus, uma linda salva. Meus irmãos, a mão não desistiu da fama. Eles foram com crack. Se sujaram. Tem coisa mais suja para a vida da maneira. Mas porque a mão não desistiu, Jesus não desistiu, Deus deu crescimento. Eles são obreiros da casa de Deus. Deus fez essa linda obra na nossa família, pode fazer na minha, pode fazer na sua. Vamos terminar aqui. Lucas capítulo 17. Parando no versículo 5.
E disseram então os discípulos do Senhor Jesus: acrescenta-nos a fé. Pede para acrescentar a fé. Pede. Deus ele já deu uma medida de fé, você está aprendendo muito hoje, congrega com frequência, viu? Eles foram congregar com frequência. Pessoas que olhavam assim, não, esse casal de cracudo aqui não vai ter jeito não. Tem. Hoje eles são 12 igrejas. Olha como que Deus é maravilhoso. Continuando aqui, versículo 6. Então disse o Senhor Jesus: se tivéssemos fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando no campo diga: chega e te assenta à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tudo como um monstro. O Senhor falou novamente sobre a fogueira, então dessa vez lança-te no mar. Agora está falando de um certo Senhor que, em vez de convidar alguém para sentar com ele, não pediu só para ser servidos. Não, nós temos que aprender a servi-los. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para servir ao próximo, servir os perdidos, para servir os salvos, para fazer isso. Porque a fé sem obras, ela é morta. Aprenda mais, terminando aqui, versículo 9: porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Tem gente que, quando trabalha, faz o serviço direito e espera alguma recompensa maior porque fez o que era para ter feito. O que vier nossa mão para fazer, faça o seu melhor. Se você é um pai, seja melhor pai. Se é uma mãe, seja melhor mãe. Se é uma filha, melhor filha. Se for um filho, melhor filho. Se for um professor, melhor professor. Se for um obreiro, melhor obreiro. Se for um pastor, melhor pastor. Se for o que for, a sua profissão, faça o seu melhor, sem esperar uma recompensa maior por isso. Porque, olha aqui, assim também, quando fizeres tudo, porventura dá graças ao tal servo por quem fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Fazer bem a obrigação, gente. Fazer o bem, fugir do pecado, limpar o coração é obrigação. E ainda somos servos inúteis se não estivermos fazendo bem a nossa obrigação. Imagina quem não está fazendo nem a obrigação, mas não importa por onde for, amém? É isso que nós aprendemos hoje. Jesus ele quer a bênção para cada um de nós. Vamos ser no mínimo servos inúteis que fazem o que o Senhor manda, e vamos crescer na graça. Acrescenta-nos fé. Amém? Vamos orar todos. Agora, a oração primeira é aquela de colocar a vida em ordem, as ordens, examinar cada pessoa a si mesmo. Você já comeu do corpo e do cálice. Coloque a sua vida em ordem, em nome do Senhor Jesus. Depois você vai mandar mesmo o mal embora. O seu monte de problema é arraigar da sua família, está muito longe, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, Pai. Oh, que maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Alerta, na tua palavra, está tudo na Bíblia. É impossível que não haja mistério. Mas ai de quem os escândalos vierem. Oh, Senhor Jesus, se algo que for descoberto for causar um escândalo na vida desse irmão, convence do pecado para ser liberto e colocar ele de ordem. Oh, Senhor Jesus Cristo, se essa pessoa é negativa, rancorosa,
pisar serpentes e escorpiões em toda a força do maligno. Em nome do Senhor Jesus. E uma que afeta de seus servos, seus filhos, seus amigos, seus irmãos, para paralisar toda a ação do diabo, do inferno, nas nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Ore comigo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sai do mal da minha vida. Passa a mão do seu corpo e vai embora. Se tiver qualquer problema físico, mental, espiritual, sentimental, emocional, chama essa desgraça pelo nome e fala: aqui não, diabo. Aqui não. Sou o templo do Espírito Santo. Não sou o templo para o pecado, não sou o templo de enfermidade alguma. Chama pelo nome e vai embora. Chama agora. É vício, o cigarro, é problema coronário, cardíaco, é hipertensão, hipotensão, é pedra no rim, é pedra na vesícula, é qualquer cálculo biliar. Vai sair, em nome do Senhor, vai ser desfeito agora. Você está louvando toda a ação do inferno, esse tumor, esse caroço, esse fibroma, esse tumor. Em nome do Senhor Jesus, aproveita as serras. Isso, olho fique curado agora. Você não quer as novas células, boa saudade, vai ser o olho, em nome do Senhor Jesus. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Em nome do Senhor Jesus. Já vai enxergando com esse olho que você não podia enxergar. Vai ouvindo com esse ouvido que você não podia ouvir. Já você não podia levantar a perna, levanta a perna em nome do Senhor Jesus. Vai fazendo por fé o que você não podia fazer. Deus já está te melhorando. Quem não podia andar, vai andar um pouquinho mais. Quem não podia levantar a perna, vai levantar um pouquinho mais. Quem não podia enxergar, vai enxergar em nome do Senhor Jesus. Vai sair agora em nome do Senhor Jesus. A estigmatismo, a miopia, a presopia, a catarata, escolamento desviante. Vai sair agora em nome do Senhor Jesus com todos os problemas oculares. Em nome do Senhor Jesus, vai sair com todos os problemas mentais, ansiedade, depressão, opressão. Vai sair agora com todos os problemas emocionais. Vai sair com todos os transtornos psíquicos, os transtornos de personalidade. Em nome do Senhor Jesus. Não importa, é desde a cabeça até as plantas dos pés. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, todo espírito imundo maligno, sabe? Toda dor, doença, enfermidade, iniquidade, religiosidade, todo vício, toda rebeldia, tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus, sai! Não mais nada te proibimos, em nome do Senhor Jesus. Já levanta sua mão na glória a Deus, Cristo. Já glorifica agora, abre a tua boca, diz todavia está leve, em nome é isso, é sua alegria, porque você entendeu que você não vai duvidar da sua oração, também da sua oração, que vai produzir a bênção. O diabo não aguenta a alegria da salvação, ele não aguenta que você ama até na hora que vai amar, ele não aguenta que você não perde mais a paz, aí ele parte retirada da sua vida, porque você está sujeito a Deus, aleluia. Isso, vem da liberdade do Filho de Deus, vai dizendo aleluia, 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 vai agradecendo, vai tomando posse da tua bênção, vai recebendo a cura. Jesus fica te dando novas células, doces, saudáveis. Onde foi desgastado, onde havia um tumor, onde havia um câncer, onde havia um mioma, onde havia um fibroma, isso já acabou. Em nome do Senhor Jesus, já desapareceu, já está do lado em nome do Senhor Jesus. Nenhuma ação maligna vai prosperar, na verdade vai regredir, vai subir em nome do Senhor Jesus. Ele está te dando novos pensamentos, bons e saudáveis. Aproveita agora, isso, aproveita esses bons pensamentos agora e manda vai embora. Aproveita esses bons sentimentos, seu coração de Jesus. Então a voz da tua bênção, seja nova criatura. Isso, agora na alegria do coração, glorifica o Todo-Poderoso. Isso, você já foi batizado com o Espírito Santo, fala na língua dos anjos agora. Fala na língua dos anjos, você que foi batizado, só fica falando aleluia, 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 aleluia. Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus.
Povo de Deus, é só você agora entender que a festa novas ela é morta, mas sem alegria também é impossível agradar a Deus. Busca essa alegria da salvação. O diabo ele não aguenta alegria. Ele está te lançando cego, um sintoma, um diagnóstico, uma má notícia que chega e você nem dá razão, você que é isso? Está batendo porta fechada, está batendo a porta errada, ele não aguenta e parte fora da sua vida. Quem aprendeu está preparado aqui em nome do Senhor Jesus? 100%, na sua casa não é diferente. Muito obrigado, amigo, por ter ficado com você aqui. Continua deixando joia no coração, sua oração, seu testemunho. Continua compartilhando. Eu tenho observado que cada compartilhamento, dezenas de pessoas são alcançadas. Aumenta a visualização em dezenas. Você já compartilhou? Quem está aqui na igreja também pode compartilhar, porque nós estamos encerrando o culto, a transmissão, mas o culto é disponível. Durante a semana vai multiplicando centenas e chega a milhares de visualizações. E nós somos desse tamanho. Vou multiplicar a palavra de Deus. Fique na graça da paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo, uma linda todo domingo às 18 horas, Avenida Genetes 1326, de São Paulo, Osasco, em nome do Senhor Jesus.